Em 1979, 19,6 milhões de americanos iam trabalhar em fábricas todas as manhãs. Eles fabricavam os eletrodomésticos, as televisões, as roupas, as ferramentas. Os produtos que eles faziam duravam décadas. Então, algo mudou. Uma espectadora chamada Carol Hendricks deixou um comentário em nosso último vídeo. Ela disse que ainda usa um par de jeans Levi's que seu pai comprou em 1987 em uma Sears em Ohio. O jeans está desbotado, mas as costuras nunca se romperam. Ela foi comprar um novo par no mês passado. A etiqueta dizia, feito em Bangladesh. Ela pagou o mesmo preço que o pai dela pagou, ajustado pela inflação. Ela recebeu um produto completamente diferente. Você não está imaginando isso. As marcas nas quais você cresceu confiando foram silenciosamente esvaziadas, vendidas e transferidas para o exterior, mantendo seus nomes americanos e suas bandeiras americanas. Nesta investigação, vamos expor o engano das marcas americanas. Vamos analisar a venda da GE, o desmonte da Maytag e a traição da fábrica da Levi's, que está documentada em preto e branco nos próprios registros da SEC deles. O primeiro vilão da nossa lista é o próprio rótulo, não o produto, o rótulo. Porque antes de falarmos sobre o que está dentro dessas coisas, precisamos falar sobre a mentira impressa do lado de fora. Durante a maior parte da história americana, quando um produto dizia feito no Zikatsinewa, era exatamente isso que significava. O aço era americano, a fábrica era americana, o trabalhador que o fabricava era americano. A Comissão Federal de Comércio tem uma regra sobre isso. Ela diz que para fazer uma afirmação irrestrita de feito no ZEUA, um produto deve ser totalmente ou quase totalmente fabricado nos Estados Unidos. Todas as partes significativas, todo o processamento relevante, todos ou quase todos os componentes devem ser de origem nacional. Essa é a lei. Mas aqui está o que a lei também permite. Uma empresa pode importar um produto que é 95% fabricado na China, enviá-lo para um armazém em Nova Jersey, fazer um trabalhador americano encaixar duas peças e, em seguida, colocar uma bandeira americana na caixa. Eles chamam isso de montado no ZEUA. É uma designação legal e é uma enganação. A própria orientação da FTC afirma que até mesmo exibir uma bandeira americana na embalagem sem uma única palavra sobre o país de origem pode legalmente constituir uma alegação implícita de fabricado no ZEUA. As empresas sabem disso, elas usam isso de forma deliberada. A águia, as ondas douradas de trigo, a frase herança americana, artesanato americano, essas não são escolhas de design acidentais. São sinais calculados, projetados para fazer você pegar a carteira antes mesmo de virar a caixa. E quando você vira a caixa, descobre a verdade. Feito na China, feito em Bangladesh, feito no Vietnã. Isso não é uma teoria. Esse é o tema de uma fiscalização federal ativa. Em abril de 2024, a FTC aplicou a maior multa civil da história relacionada ao fabricado no ZEUA contra a Williams-Sonoma, empresa mãe da Pottery Barn e da West Elm. A acusação era direta. Eles rotularam produtos como sendo feitos no ZEUA. Os produtos eram feitos na China. Eles já tinham sido pegos fazendo isso em 2020 e pagaram $1 milhão para encerrar o caso. Eles assinaram um acordo prometendo parar. Então continuaram fazendo. A multa recorde foi de $3,175 milhões. A receita anual da Williams-Sonoma naquele ano foi de $7,75 bilhões. A multa foi inferior a 0,04% do lucro deles. Isso não foi um castigo, foi uma despesa de negócio. Isso não é um acidente. Este é um sistema que foi projetado para permitir que eles continuem mentindo. E o crime da etiqueta é só o começo, porque algumas empresas nem se preocuparam em se esconder atrás de uma bandeira. Elas fizeram algo ainda mais audacioso. Elas compraram os nomes de marcas americanas mais confiáveis da história, fecharam as fábricas que as construíram e continuaram vendendo a nostalgia para você. Considere a General Electric não a empresa de motores a jato, mas a de eletrodomésticos, aquela que está presente nas cozinhas americanas desde a década de 1890, construída sobre empresas ligadas ao próprio Thomas Edison, aquela cujo slogan era "Nós trazemos coisas boas para a vida". Essa empresa, a GE Appliances,
foi vendida para uma corporação chinesa chamada Qingdao Haier em 6 de junho de 2016, por 5,6 bilhões de dólares. Foi a maior aquisição de uma empresa de eletrônicos estrangeira da história da China. O campus de Louisville, Kentucky, ainda existe. E o logotipo da GE ainda está na porta, mas o dono está na China. E aqui está a parte que eles não colocam no comunicado à imprensa. Pelos termos dessa venda, a Haier tem o direito legal de usar o nome da marca GE em eletrodomésticos até 2056. Isso significa mais 40 anos de marca GE em produtos pertencentes a um conglomerado chinês. Seus netos vão comprar eletrodomésticos de propriedade chinesa com o logotipo da GE e a maioria deles nem vai saber. A GE não está sozinha. A Hoover, uma marca tão dominante que os americanos usavam seu nome como verbo, agora pertence à Haier. A Zenith Electronics empregava 11 mil pessoas em Chicago em 1962. O slogan deles era: "A qualidade entra antes do nome". Eles inventaram o controle remoto moderno. Foram os primeiros na América do Norte a desenvolver a televisão de alta definição. A sul-coreana LG adquiriu uma participação majoritária na Zenith em 1995. Em 1999, já era uma subsidiária integral. Hoje, Zenith existe apenas como uma designação de pesquisa. As fábricas desapareceram. Os trabalhadores desapareceram. O slogan virou um fantasma. Mas a história mais instrutiva é a da Maytag, porque Maytag não era apenas uma marca, era uma promessa, fundada em Newton, Iowa, em 1893. Por mais de um século, a Maytag construiu sua reputação com máquinas que simplesmente não quebravam. Sua campanha publicitária apresentava um técnico de manutenção que era famoso por estar sempre sozinho, porque ninguém jamais o chamava. Essa campanha funcionou porque era verdade. E as máquinas duravam. Em 2006, a Whirlpool adquiriu a Maytag por 2,7 bilhões de dólares. Em maio daquele mesmo ano, a Whirlpool anunciou o fechamento da sede da Maytag em Newton, Iowa, e o encerramento das fábricas de máquinas de lavar roupa em Newton, Huron, Illinois e Searcy, Arkansas. Todas essas instalações haviam fechado em 2007. 4.500 postos de trabalho foram eliminados. A marca Maytag sobreviveu. A fábrica da Maytag não. Hoje em dia, ao comprar um eletrodoméstico Maytag, você está comprando um produto Whirlpool com uma marca diferente. O solitário técnico de manutenção não está mais sozinho. Ele tem muito trabalho. Isso não é um acidente. Isso é uma estratégia de negócios. Compre o valor da marca, feche a fábrica, corte os custos, mantenha o logotipo. O consumidor paga pela reputação de uma tradição de engenharia que já não existe mais. E pelo menos no caso da GE e da Maytag, a marca foi absorvida por um fabricante maior. O que a Levi Strauss fez é ainda mais difícil de justificar, porque eles fizeram isso consigo mesmos. A Levi's inventou o jeans americano. Em 1853, Levi Strauss abriu uma loja atacadista de tecidos em São Francisco. Em 1873, ele e o alfaiate Jacob Davis receberam uma patente por calças de trabalho com rebites, resistentes o suficiente para os garimpeiros de ouro. Por mais de 130 anos, os jeans Levi's foram cortados, costurados e finalizados em solo americano. O denim era tecido na Carolina do Norte. As fábricas ficavam no Texas, Tennessee e Arkansas. Os trabalhadores eram americanos recebendo salários americanos. Em janeiro de 2004, a Levi Strauss fechou suas últimas fábricas de costura e acabamento em San Antonio, Texas. 2 meses depois, fechou suas 3 últimas fábricas no Canadá. Em um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a empresa divulgou os fechamentos. Uma porta-voz da empresa disse ao Los Angeles Times que a decisão representava uma mudança de foco, deixar de fabricar as próprias roupas para priorizar a marca e o design dos produtos. Leia essa frase novamente. Deixar de fabricar roupas, focar na marca. Um relatório da SEC de 2019 confirmou o resultado dessa estratégia. 99% dos jeans Levi's vendidos nos Estados Unidos são importados. Em 2025, a empresa utiliza fornecedores em aproximadamente 28 países.
Cerca de 80% de seus produtos são fabricados na Ásia. Eles ainda fabricam jeans americanos como item de colecionador. A coleção limitada White Oak Tribute de 2024 foi limitada a 150 pares e cada um custava $600. Levi's Vintage, fabricados nos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990, agora são vendidos no eBay por $900 a $1.200. O produto que seu pai comprou na Sears por $30 agora é um artefato. A etiqueta vermelha ainda está em cada par. O endereço de São Francisco ainda está na marca. A herança da corrida do ouro ainda está na publicidade. Mas a última fábrica americana fechou em 2004 e a Levi's comunicou isso ao governo em um documento regulatório que a maioria dos americanos nunca vai ler. Eles mantiveram a mitologia, exportaram a fabricação e cobraram de você o mesmo preço. Então agora você entende o sistema. A etiqueta mente, o nome da marca mente, o marketing de herança mente e a fiscalização regulatória que deveria impedir tudo isso é estruturalmente incapaz de fazê-lo, porque as penalidades são menores do que os lucros. A FTC pode multar uma empresa em até $53 mil por violação do Made in USA. Para a Williams-Sonoma, com $7,75 bilhões em receita anual, esse teto é um erro de arredondamento. Eles pagaram $3,175 milhões por fraude sistemática, documentada em várias linhas de produtos ao longo de vários anos. O presidente da FTC chamou isso de um recorde. Um consumidor que comentou no próprio comunicado de imprensa da agência fez as contas. A penalidade foi de 0,03% da receita anual, menos do que o custo de um comercial de televisão. Isso não é um sistema quebrado. Esse é um sistema funcionando exatamente como as empresas que fizeram lobby para construí-lo pretendiam. Então qual é a solução? Você não pode confiar no rótulo. Você não pode confiar na bandeira. Você não pode assumir que só porque uma marca é americana há 100 anos, ela ainda é americana hoje. Veja o que o dinheiro inteligente está fazendo. Eles estão lendo as letras miúdas, não a frente da caixa, mas o verso, o país real de fabricação, não o país de montagem. Eles estão descobrindo quem é o dono da marca, não apenas como ela se chama. A GE Appliances agora é Haier. As fábricas da Maytag em Iowa fecharam. A Zenith não produz nada. O nome na frente é uma fantasia. No caso das calças jeans, ainda existem pequenos fabricantes americanos. Raleigh Denim, Roundhouse, Blue Delta. Eles custam mais. Esse valor adicional é chamado de salário americano. Vale a pena pagar. Para eletrodomésticos, procure o modelo mais simples disponível na loja. Sem tela sensível ao toque, sem Wi-Fi, sem bandeira americana na caixa. Quanto menos detalhes, menos mentiras. Se você tem algo antigo que ainda funciona, mantenha. O Levi's de 1987 no armário de Carol Hendricks não é apenas sentimental. Ele é estruturalmente superior a qualquer coisa que você possa comprar hoje em dia a preço cheio, porque foi feito em uma fábrica onde os trabalhadores tinham 50 anos de conhecimento institucional e nenhum incentivo para economizar no denim. Não se deixe seduzir pelo marketing de tradição. Eles mantiveram as bandeiras e fecharam as fábricas. Eles mantiveram os nomes e venderam os prédios. Mantiveram os slogans e destruíram as tradições de engenharia que os sustentavam. Estão vendendo uma história sobre os Estados Unidos enquanto o produto é enviado de Shenzhen. Pare de acreditar nessa história. Comece a ler o rótulo.